Bom dia, terceiro ano A. Hoje nós vamos fazer a revisão de português para a prova, tá bem? Vamos lá, o que nós aprendemos neste mês de setembro? Uma das coisas que nós aprendemos, tá, foi vogal mais S, ou seja, as palavras que têm as, es, is, os e os, certo? Aí aqui a Pro fez essa revisão para vocês, tá? E vai explicar aqui para que vocês possam entender de uma melhor maneira. Apesar que o foco da câmera da Pro está horrível, tá? Mas aqui no PDF a Pro imprimiu para vocês, tá? Vamos lá, tá vendo? Ó, o foco não tá bom. O foco tá muito ruim. Deixa eu segurar aqui para ver se melhora o foco. Eu acho que é melhor eu segurar. Isso, acho que essa distância tá melhor. Vamos lá então, tá? Vamos lá. Aí diz assim: preencha corretamente as palavras com vogal mais S. O que é vogal mais S? Quais são as vogais? As, es, is, os, us. Uma das coisas que nós aprendemos este mês, tá? É aqui a Pro colocou a palavra escova, susto, isqueiro, músculo, suspeito, 16, 300, 600, 900, castelo, bastante, escravo. Tá? Qual que é o segredo numa atividade dessa para que eu possa preencher caindo na prova? Gente, o segredo é eu ver qual é a palavra, qual que combina, tá? Então, por exemplo, se eu tiver escova, eu não vou ter a palavra escova, somente vai estar escrito cova, né? Então, eu vou ter que colocar no espaço qual que é a inicial que combina. Então, ascova existe? Não. Escova existe? Sim. Escova existe? Não, correto é escova. Oscova existe? Oscova existe? Entenderam? Aí, palavra por palavra, eu vou experimentando qual que é a terminação ou qual que é essa sequência, tá? Qual que é a sequência mais adequada. Se é as, es, is, os e os. Eu preciso ler a palavra e observar qual que é a mais adequada, tá bem? Se a palavra ficar muito esquisita, eu pulo para a próxima combinação, tá bem? A mesma coisa aqui, ó. Vamos ver esse próximo exercício. Observe os numerais, escreva-os por extenso e sublinhe. Olha aqui o que está pedindo. Eu tenho que saber ler direitinho. Eu preciso observar primeiro, depois escrever por extenso. Por extenso, aí eu escrever exatamente como eu estou lendo, tá? E eu vou sublinhar a terminação as, es, is, os. Tá vendo? Por isso que eu fiz dessa maneira. Tá vendo? 2. Como que eu leio? 2. Numeral 3. Como que eu leio? 3. E assim por diante. 6. Como que eu leio? 6. 16. Como que eu leio? 16. 200. 200. 300. 300. 600. 600. Tá? Então, toda vez que eu falo por extenso, significa como que eu estou lendo. Tá? Outra coisa que nós aprendemos também esse mês foi sobre o grau do substantivo, né? Tem o grau normal, o grau diminutivo e o grau aumentativo. Diminutivo é quando o substantivo é pequenininho, aumentativo é quando ele é grande, e o normal é como eu falo ele de uma forma normal, tá? É ele em tamanho normal. Então, o que tá pedindo aqui? Escreva o grau normal das palavras. Nossa, graças a Deus. Tá? Então, pezão. Como que é o grau normal da palavra pezão? É pé. O normal é pé. Se fosse aumentativo, seria pezinho, né? Mas aqui está no aumentativo. Pezão. Então, eu somente transformei para pé. Saleta, que é uma sala pequena. Sala. Casebre, uma casa pequenininha. Casa. Mulherzinha, mulher. Casarão. Casa, homenzarrão, homem. Mulher, mureta, muro. Fogaréu, fogaréu é um fogo grande, então o normal é fogo. Rapagão, rapagão é um rapaz enorme, bem grande. O normal é rapaz.
Vozeirão é uma voz grande, então o normal é voz. Chuvarada é uma grande chuva. O normal é chuva. Bocarra, uma grande boca. Normal é boca. E barcaça, barcaça. Ai, gente, aqui é por escrever errado, tá? Eu vou corrigir aqui. É barcaça. Não é barbaça. É barcaça, tá? Barcaça. Barcaça, depois eu coloco no título para vocês, tá? No título do nosso texto, eu vou colocar essa palavra novamente. Então, barcaça, tá? Não é barbaça, é barcaça. Barcaça aí de barco. É um barco grande. Aí, próximo aqui pra gente praticar mais. Tá? Aí aqui nós vamos falar de letras mudas, uma outra coisa que nós aprendemos também este mês, tá? Sobre as letras mudas. O que são as letras mudas? Nós estamos falando aqui de palavras que têm consoante sem, com a ausência da vogal, tá? Então, é a consoante sozinha. Exemplo aqui, ó. Subsolo, facção, advogado, magda, pacto, magma. Recepção, objeto, digno, ritmo, obséquio, egípcio e aftosa. Qual que é o segredo para que eu possa preencher? Gente, eu preciso me lembrar da palavra, tá? Então, o ideal é que eu realmente leia bastante, tá? Leiam bastante essa revisão, porque para a prova vai tirar dessas palavras, tá? Toda essa revisão vocês leiam bastante, porque a prova vai tirar a prova daqui, inclusive essa questão, tá bem? Então, observem como que a palavra é escrita, qual que é a consoante que está faltando, tá vendo? Observem direitinho. Eu preciso conhecer a palavra para que eu possa entender qual que é a consoante que está faltando, qual que é a letra muda. E uma outra atividade que nós também fizemos agora, uma outra coisa que nós aprendemos sobre o parágrafo, tá? Então, nós aprendemos a conhecer o parágrafo. Então, o interessante do parágrafo é que o parágrafo sempre começa com a letra maiúscula, sempre, tá? E lógico, ele sempre termina com o ponto final, é claro, né? Como as frases sempre começam com uma letra maiúscula e sempre termina com o ponto final, tá? Aí aqui, leia ou trava línguas abaixo e responda como se pede. Vamos ler então. Debaixo da cama tem uma jarra, dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Olha, gente, realmente é um trava-língua, né? Aí o que tá pedindo aqui? Numere os parágrafos. Primeiro eu vou numerar, tá? 1, 2, 3, 4. A Pro passou um outro exercício no caderno assim para vocês, né? Ontem, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Numerei para ficar mais fácil eu contar. Se na prova não pedir isso, para que vocês numerem de cabeça, para ficar mais fácil, tá bom? Aí depois vem a pergunta: quantos parágrafos o texto apresenta? Se eu numerar, já fica mais fácil, tá? Lembrando que sempre começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. Por exemplo, observem esse parágrafo aqui. Ele começa com a letra maiúscula, mas aqui tem uma vírgula, gente, tá vendo? Não é um ponto, é uma vírgula. Então, a frase continua. Ele termina aqui, no ponto final. Então, olha, aqui é um parágrafo de 2 linhas. Aqui também é um parágrafo de 2 linhas. E lembrando que cada parágrafo tem uma ideia, né? É o mesmo tema, aqui está se tratando de um trava-línguas, é a mesma ideia, tá? Então, faz parte do texto, mas eu não posso confundir. Tá bem? Ah, mas, por exemplo, aqui tem letra minúscula, um outro parágrafo. Não, gente, é a continuação. Aqui, ó, eu preciso ler. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. A continuação da minha frase, tá? Eu não posso falar que aqui é um outro parágrafo se a ideia continua, ok? Entenderam? Aqui ficou mais fácil. Quantos parágrafos o texto apresenta? 4. Qual parágrafo apresenta um inseto?
o segundo e o terceiro, que apresentam a palavra aranha. Aranha é um inseto. Tá vendo como aparece aqui e aqui? Então, no segundo e no terceiro, ok? Estudem direitinho, tá? Leiam quantas vezes for necessário essa revisão. Bons estudos e boa prova para vocês. Tchau, tchau.